Mensagem desta manhã, porta estreita. Quero cumprimentar os irmãos da internet mais uma vez, falar para os irmãos que a mensagem que nós vamos trazer nesta manhã foram palavras de Jesus Cristo. Queria que você abrisse a tua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 7, no versículo 13 e 14. Mateus 7, 13 e 14. Os irmãos da internet, permanece aí, irmãos, não vão embora não, hein? Testemunho maravilhoso, né? Do Roberto, do Marcelo. Quando a gente crê, Deus opera. Não existe nenhuma guerra que você não possa vencer, nenhuma batalha, com a ajuda do nosso Deus. A palavra diz assim: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Jesus, ele estava ensinando, ele estava falando do amor, da perseverança na oração, e logo em seguida ele começa a falar dos dois únicos caminhos. O que a gente precisa entender é que não existem mais caminhos, existem dois caminhos. Um caminho que leva à salvação, que é o caminho da porta estreita. Quem é a porta estreita? Jesus Cristo. E um outro caminho que leva à perdição, que é a porta larga. Os homens, eles inventam religiões, eles inventam muitas coisas. Alguns irmãos, algumas religiões acreditam que você é salvo por obras. Se você começar a ajudar as pessoas, nós ajudamos o Mickey lá em Uganda, compramos a cadeira de roda, mas isso não nos dá salvação. Nós ajudamos as pessoas no Paquistão. Tem crianças que dependem da gente lá. Nós ajudamos. Nós temos a escola das moças, temos a escola das crianças, nós damos alimento, temos as viúvas, mas isso não nos dá salvação. Porque nós não somos salvos por obras. O que nos dá salvação é crer no Senhor Jesus. Ele disse lá no livro de João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, quando você tem Jesus, quando você vive realmente o cristianismo, você é uma porta estreita. Você está entrando na porta estreita, porque a porta estreita é difícil. O próprio Jesus falou que para você entrar pela porta é difícil. E são poucos os que entram por esse caminho. Viver Jesus não é fácil. E Jesus, ele veio para que eu e você, para que a gente tenha vida plena. O que é vida plena? Uma vida plena em seguir Jesus. Então você começa a entender, a porta estreita é difícil. A porta estreita é complicada. Ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus Cristo. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E como é que Ele fez esse caminho? Através da cruz. Nós só temos o caminho da salvação porque Ele passou pela cruz. Ele morreu, zombaram dele, enterraram Ele, colocaram Ele lá, numa tumba, fecharam a pedra lá. Só que quando foram lá, a pedra já tinha sido removida e Ele já tinha saído. Ou seja, Ele criou o caminho para mim e para você, o caminho da salvação. Então, a gente precisa entender que Cristo é a única maneira de entrar pela porta estreita. Só tem essa maneira. Não tem outro jeito. Da gente falar assim, eu vou entrar pela porta estreita.
Como você procura a porta estreita? Quando você procura Jesus Cristo. Porque Ele começa a te mostrar a porta. Então Ele mesmo fala assim: entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E muitos são os que entram por esse caminho. Porque estreita é a porta e difícil o caminho que a conduz à vida. Ou seja, o caminho que nos conduz à porta estreita é difícil. Porque a gente começa a entender que para a gente entrar pela porta estreita, algumas coisas precisam ser tocadas em nossa vida. Então, a primeira coisa que você precisa entender: ninguém entra pela porta estreita sem sacrifício de louvor. Danilo, tem como colocar Hebreus 13:15? Sacrifício de louvor. O que é sacrifício de louvor? É quando você sabe que para você entrar pela porta estreita, você vai ter que abrir mão de algumas coisas. Por exemplo, por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Ou seja, você confessa Jesus como seu Salvador? Agora, os teus atos mostram que Jesus é o teu Salvador? Isso é sacrifício de louvor. Você não vai adorar a Deus só quando você quer. Você tem que adorar a Deus em todo o tempo. Não, hoje eu estou bem, vou na igreja. Não, hoje eu não estou bem, não vou. Hoje eu vou adorar. Ou seja, como se você achasse que a adoração fosse para você. A adoração é para Cristo. A adoração não é para a gente. O sacrifício de louvor é toda vez que você tem dificuldade de entrar pela porta estreita, mas você entra. Toda vez que eu tenho dificuldade, mas eu entro pela porta estreita, eu vou adorar, eu vou louvar ao Senhor, porque são poucos que fazem isso, irmãos, não são muitos. O próprio Jesus advertiu: poucos querem verdadeiramente entrar pela porta estreita. Porque a porta estreita significa sacrifício de louvor. A porta estreita significa se aproximar de Deus. E como é que eu me aproximo de Deus? Através de Cristo. Cristo Jesus. O que nos leva a fazer a obra? A fazer a obra de ajudar as pessoas, de Cristo. Porque Ele te chamou para isso. Quando você está na porta estreita, você traz a glória de Deus. Você é utilizado para a glória de Deus. Você foi criado para trazer a glória de Deus. Então tudo que glorifica a Deus, que vem através da tua vida, é porta estreita. Porque nós temos que submeter o nosso orgulho, sacrificar nossas vidas para fazer a vontade de Deus. Quando você fala, eu vou fazer a vontade de Deus, você está na porta estreita. Mesmo que isso me custe alguma coisa. Quando a gente se volta para Deus, existe uma guerra travada no mundo espiritual. Nós vivemos debaixo de um ataque espiritual, ataque nas redes sociais, na televisão, na internet. Você tem um monte de coisa lá que a tua carne quer. E é travado no mundo espiritual. Às vezes você recebe oportunidade de fazer algo que você sabe que não é a vontade de Deus. Agora, abre aquela porta larga na tua frente. E a porta é larga, é fácil de entrar por ela. Mas o Senhor está falando, eu quero que você entenda que o processo da porta estreita é difícil. Olha para o irmão do lado e fala assim, o processo é difícil. Entrar pela porta estreita
e a perspectiva que precisamos para ver a entrada da porta estreita vem somente através de Jesus Cristo. Puxa vida. Nós operamos pelo poder de Deus na nossa vida, pelo poder de Cristo na nossa vida. Sabe aquela pessoa chata, aquele momento chato na tua vida, aquele cara no trânsito? Porque é aquele dia que você sai e fala assim, hoje eu estou na glória. Tá glória. Primeira curva o cara já te fecha. Você fala, a glória já saiu. A glória saiu. Vou entrar pela porta larga agora. Porque, irmãos, dois caminhos. E nós somos assim, ninguém é perfeito 24 horas. Sério o que eu estou falando. De repente você olha aquela porta larga, vamos voltar para a estreita. E Jesus olha para você. Sabe quando você está lá no carro ou lá na repartição, no trabalho, chega aquele Satanás e você fala, vontade de dar um glória na cara dela. Sabe, bater na cara e falar, glória a Deus. Irmão, ainda você pede, irmão, vai lá na minha igreja e dizima ainda. Porque nós somos assim, irmãos. Por quê? Deus conhece a gente. A Bíblia diz que Deus conhece a nossa estrutura. Mas você, naquele momento, você mata a pessoa. Porque a gente assassina a pessoa com os olhos. Porque para Jesus você matou o cara. É verdade, gente. Aí você volta para a porta estreita. Ai, vou orar por ele. Ai, meu Deus. Porque nós estamos vivendo um momento. Lembra de Pedro? Jesus andando com Pedro. E Pedro, Malco veio e foi prender Jesus. Malco, e aí Pedro pegou a espada e tirou a orelha de Malco fora. Aí Jesus foi lá e colou a orelha. Quantas orelhas precisa colar por dia? Eu e você. É verdade ou não é? Mas a gente não ia cortar a orelha, porque o pescoço fica bem abaixo. Não é, gente? A porta estreita é isso. É a gente olhar e falar, meu Deus, tem misericórdia. O processo é difícil. E como que a gente acessa a porta estreita? O objetivo da porta estreita é viver uma vida que glorifique a Deus. Nós temos que lutar para acessar a porta estreita. Não adianta o cara falar, eu estou aqui na porta, eu vivo na porta estreita. Nós temos dificuldade para viver na porta estreita. Nós temos luta. Jesus falou que não seria fácil. O próprio Jesus falou, não é fácil entrar pela porta estreita. Nós temos que entender que nós temos que descansar em Jesus. Eu quero te mostrar lá no Antigo Testamento, 2 momentos antes de Jesus falar. Jesus falou isso, mas antes, Moisés falou sobre isso e Jeremias também. Sério, pastor Nelson? Sério. Vamos lá. Deuteronômio 30, do 19 ao 20. Moisés conduziu o povo. Imagina você conduzindo o povo pelo deserto, ensinando a confiar em Deus. Porta estreita é confiar em Deus e somente em Deus. Então vamos lá, olha só Moisés, gente. Imagina você, Deus fala assim, olha, você vai ter que atravessar o deserto com esse povo. Hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida para que vocês e os seus filhos vivam, e para que vocês amem o Senhor, o seu Deus, ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele, pois o Senhor é a sua vida, e Ele lhes dará muitos anos na terra que jurou dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Então Moisés falou para eles, vocês escolham a porta estreita ou a porta larga. O que vocês querem? Vocês querem a bênção ou vocês querem a maldição?
É uma escolha que nós temos. E aí Jeremias, lá no versículo 21, no capítulo 21, 8, diz assim: diga a este povo, assim diz o Senhor, ponham diante de vocês o caminho da vida e o caminho da morte. Então, desde o Velho Testamento, a gente aprende que só tem dois caminhos, o caminho da vida e o caminho da morte. O caminho da vida é porta estreita. E o caminho da morte, ele luta todo dia para tirar a gente do caminho da vida. É todo dia. A gente luta para não entrar no caminho da morte, porque nós queremos entrar no caminho da vida. Quando a gente passa pela porta estreita, nos tornamos parte da família de Deus. São todos bem-vindos. Todos estão convidados, mas nem todos entrarão. Infelizmente, nem todos vão entrar pelo caminho da vida. Pessoas que às vezes julgam. Às vezes o cara que está julgando, ele não entra. E o que está sendo julgado, ele entra. Quem sabe disso? Jesus. Quem é que sabe quem vai entrar? Só o Pai. Deus olhou para a terra e mandou Jesus. Jesus, ele é o caminho. Então presta atenção, eu sou o caminho. Não tem outro caminho. Pode inventar santo, você pode inventar o que você quiser inventar. Religião inventa um monte de coisa. Só que tem dois caminhos, o caminho de Jesus e o caminho da perdição. Tudo que tira de Jesus é maldição. Não tem jeito, irmãos. Porque são caminhos de maldição. Que tira os teus olhos de Jesus, tira os teus olhos da cruz. Quem se sacrificou na cruz por mim, por você, por toda a humanidade, é o caminho. É só uma questão de inteligência. A menina, minha amiga Aninha, ela estava em Florianópolis. Virada do ano. O Senhor falou, liga para Ana. Liguei. Alô, Aninha, onde você está? Ai, pastor, eu estou aqui em Florianópolis. Falei assim, Aninha, vigia. Depois ela veio, falou para mim, pastor, é inacreditável. Meus amigos, tudo devoto de Iemanjá. Eu estava na praia e eles falaram, coloca a flor lá para Iemanjá. Coloca a flor para Iemanjá. Aí o senhor me ligou. Eles tinham me convencido já a pegar a flor na mão. Aí eu joguei a flor. Ele falou, quem está ligando? Eu falei, meu pastor. Aí o cara falou, seu pastor? Ele é assim com o CEO, que ela usa esse termo, né? Ele é assim com o CEO, que é o Jesus. Aí o cara falou, é mesmo? Eu não vou jogar. O pastor ligou, misericórdia, Deus mandou ele ligar. Aí eu não vou colocar a flor no mar, não. Aí agora essa semana ela me liga. O cara que pediu para ela jogar a flor de Iemanjá no mar, aceitou Jesus. E agora está indo na igreja todo dia. Amém? O que é isso? A gente está conectado. Ele entrou na porta estreita. E ele fala para a Aninha, Aninha do céu. Ela falou, agora você vai conhecer o CEO. Você vai conhecer quem manda em tudo. Jesus Cristo. Então a gente tem que entender. Se a gente julga, eu falei para ela, vamos orar para esse menino ir para a igreja. E foi mesmo. Se a gente fala, não, você vai para o inferno. Não. Ele vai ganhar almas para o Senhor. Ele vai entrar pela porta estreita. Ele vai ser bênção de Deus. E é isso que nós temos que trabalhar e lutar. O Lucas me deu testemunho lá nos Estados Unidos. Está praticamente um pastor americano ganhando almas lá. Ele foi para lá com o objetivo do trabalho, mas acabou trabalhando para Jesus, para o CEO. Deus falou, vai trabalhar, rapaz, para a glória de Deus. Então, a luz nas trevas brilha, porque a luz brilha nas trevas. Vamos lá, em João 1,5. Você entrou pela porta estreita, acende uma luz. A luz brilha nas trevas, e as trevas não
a derrotaram. Podem falar o que for, mas se você tem luz, você vai brilhar. Podem lutar contra você, podem batalhar contra você, mas você é luz, porque a vitória já foi conquistada na cruz, a morte foi derrotada. Embora a gente tenha dificuldade de atravessar a porta estreita, nós temos que agarrar a alegria, a paz eterna em Cristo, porque nós sabemos que no final a nossa batalha é vencida, nós somos vencedores. Quando você entra pela porta estreita, você sabe, eu sou vencedor, porque Jesus Cristo venceu. O nosso Deus, Ele provê em tudo, irmãos. Em tudo Ele vai te prover. Em tudo. 1 Pedro 4,11, por favor. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado, mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. Tudo que você fizer, faça para a glória de Deus. O meu Deus reina. Eu entro pela porta estreita, Ele reina na minha vida, Ele opera no meu caminho. As pessoas não compreendem isso. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Imagina você estar transmitindo a palavra de Deus. Se você vai servir, serve, faça com força. Você vai limpar a igreja? Limpa direito. Você vai cantar? Cante direito. Você vai pregar? Pregue direito. Você vai cuidar do som? Cuide direito. Você vai trabalhar lá na tua empresa, fora, como o pessoal diz, secular, seja a diferença daquele lugar. Sim, sim, não, não. Seja o sim, seja o não, mas seja verdadeiro, porque você está na porta estreita. Não tenha medo de nada, seja verdadeiro, porque a porta que você tem que entrar é o Deus Todo-Poderoso que te coloca lá dentro. Porque a Ele toda a glória, todo o poder para todo sempre. Não tem ninguém que vai roubar o que é teu. Não tenha medo, porque o Senhor é contigo. O Senhor opera em ti. Testemunho do Robertinho, do Roberto. Olhando de fora, a gente não pode crer que Deus vai fazer. Mas quando a gente mergulha na porta estreita, a gente pede, Senhor, tenha misericórdia. O Senhor faz. O Senhor opera. O Senhor é um Deus magnífico, poderoso para sempre. E nós que somos seguidores de Cristo, nós entramos pela porta estreita, pela crença em quem é Cristo e no que Ele veio fazer na cruz. O que nós temos que entender é o seguinte, que a salvação é um presente. E você tem que aceitar a salvação, livremente. A salvação é um presente. A salvação é você entrar pela porta estreita com Cristo. A salvação é você começar a ter amor por aqueles que têm dificuldade. A salvação é quando você começa a entender que você é discipulado e discipulada. É submeter à vontade de Deus ao longo da tua vida. Tem pessoas que não entendem isso. O que é igreja, gente? O que é igreja? Igreja são pessoas que se reúnem, cada um com a tua doença, com o teu problema, com a tua dificuldade. Não tem ninguém perfeito aqui. Qualquer homem, qualquer mulher, qualquer igreja que diz a minha igreja é perfeita, foge dela, porque senão você vai estragar a igreja do cara. Né? Porque lá está cheio de perfeição. Não, irmão, nós não somos perfeitos, nós somos imperfeitos. Buscando a perfeição em Cristo Jesus. Você acha que tem alguém perfeito na terra, debaixo do sol? Existe alguém perfeito? Não, nós somos todos imperfeitos.
Mas a nossa imperfeição, quando a gente entra pela porta estreita, você começa o quê? Quando você fala, não, eu aceito a correção. O duro é a pessoa que não aceita a correção. Na igreja, no relacionamento, você vai ver a dificuldade do irmão. Aí é que entra o amor. Se você andar comigo, você vai ver a minha dificuldade, os meus erros. Se eu andar com você, eu vou ver teus erros. A comunidade, na comunhão dos santos, você sabe a dificuldade de um, a dificuldade do outro. A porta estreita faz com que você tenha amor pela pessoa. A porta estreita faz com que você saiba, olha, eu também já fui assim. Eu também já tive essa dificuldade. O irmão tem essa dificuldade. Mas não é para você fazer fofoca e falar. É para você orar, é para você abraçar. Agora, se você fofoca, fala mal, é que você está na porta larga ainda. Não é para você ficar criticando. Porque aqui é a comunhão dos santos. É a comunhão das pessoas. Eu quero ver o teu bem. Você tem que querer ver o bem. E aí você começa a entender que você está na porta estreita. Olha, eu vi aquele irmão tem uma dificuldade, aquela irmã tem uma dificuldade. Eu também tenho dificuldade. Mas eu vou orar por ele, vou orar por ela. E o Senhor a alcançará. Imagina se todo mundo fosse igual, robozinho. Não, nós temos dificuldades. Nós temos momentos bons e momentos ruins. E nós temos que perdoar a cada dia. Você já imaginou se Jesus não perdoasse a gente? O que seria da gente? Então, comece a perdoar. Comece a abraçar o irmão, a irmã. Comece a falar, Senhor, tenha misericórdia de mim, porque eu julguei. Começa a estar na porta estreita de verdade. E o Senhor reinará na tua vida. E Ele vai fazer. Começa a viver uma vida que glorifique a Deus. Começa a ter liberdade. Deixa o caminho largo. E entre pelo caminho da vida eterna. Entre pela presença de Deus. Começa a falar, Senhor, eu sou livre. Eu sou livre. Presta atenção. Situações vão acontecer na tua vida para te entristecer, para você chorar, para você magoar, se magoar. Mas esses são momentos que você sabe que você está na porta estreita. E você começa a abençoar. Eu quero encerrar essa mensagem falando uma coisa para você. Você precisa aprender o jogo do inimigo. Eu costumo dizer uma coisa, a pastora fala, qual é o jogo do inimigo? Ele quer que você aperte o botão. Ele quer que você saia da graça. Você tem que ter inteligência de Deus. Não deixe ninguém fazer você perder a razão. Não deixe ninguém fazer você apertar o botão que não deve apertar. Não deixe ninguém fazer você colocar a mão onde você não pode colocar a mão. Às vezes a pessoa está com dificuldade, nós falamos isso aqui. Ela vai procurar você pedindo coisas, mas nem sempre é para você dar coisas. Comece a orar, pedir para Deus, Senhor, me dá sabedoria, me dá discernimento de espírito, me dá paz. Deixa Deus operar na tua vida. Faça a vontade dEle, não a tua vontade. E verdadeiramente, você será feliz. Comece a entender. Comece a entender aonde você tem que pôr a mão e aonde você tem que tirar a mão. Você está entendendo o que eu estou falando? Não coloque a mão onde Deus não mandou você colocar. Cuidado. Porque aí você começa a fazer movimentos que não são movimentos da vontade de Deus. Eu quero que você entenda isso para a glória de Deus. Porque às vezes a pessoa está na porta estreita, no caminho do Senhor, toma uma decisão errada e acaba entrando pela porta larga.
Porque Deus não mandou você tocar lá, você tocou porque quis. Aplauda o Senhor Jesus, igreja. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia.